Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse vídeo é um vídeo especial que eu vou apresentar para vocês a ferramenta Correlação FX. É uma ferramenta que eu desenvolvi para MetaTrader 5 e essa ferramenta está disponível para você que é meu parceiro, ou seja, meu IB na corretora W7. Então eu disponibilizo essa ferramenta 100% gratuita para você poder estar utilizando na corretora W7, basta ser meu parceiro. Se você não sabe como faz para ser meu parceiro, mande uma mensagem para mim ou então acesse o meu site gustavoforex.com.br e lá tem mais informações também. Tá? Então, chega de falar, vamos aqui para esse vídeo onde a gente vai apresentar para vocês. Tá? Primeira coisa é jogar ele no gráfico, né? Estou com um gráfico limpo aqui, vou pegar aqui o Correlação FX, jogar para o gráfico. Para você que já viu o vídeo de instalação sabe que você tem que estar marcado DLL e vai aqui e coloca qual é o seu e-mail que já está cadastrado comigo no meu IB. Eu já fiz o cadastro, né? Você já viu essa aula. Beleza, clicamos aqui, ele aparece diretamente no meu gráfico. Então esse é mais um dos indicadores da nossa suíte que ao longo dos meses eu vou estar disponibilizando em dias. Conforme a gente vai criando e vai desenvolvendo os projetos que já estão em andamento, a gente vai estar liberando também. Tá? Então vamos lá, é assim que ele aparece na tela. Ele é um indicador auxiliar, ou seja, ele fica como um indicador aqui embaixo. Tá? Apresentando de modo geral primeiro, antes de mostrar para você como usar. Então vocês podem aumentar ou abaixar, ele tem um tamanho, tá? Ocupa um espaço grande na tela. Vocês podem também clicar nesse botão vermelhinho aqui, ó, e ele automaticamente fica minimizado. Isso é muito interessante para quando você não está olhando aqui toda a correlação. Clicando novamente, ele volta ao estado que estava anteriormente. Então ele vai ocupar um espaço na tela, mas vocês podem ajustar isso também, tá? Para ajustar, clica no botão direito, vai aqui em lista de indicadores, aí tem o Correlação FX, clica em propriedades ou clica duas vezes e aqui a gente tem a largura dos itens. Então vocês podem diminuir a largura e diminuir um pouquinho a altura também. Dou um OK, ó, já vê que fica menorzinho, ocupa menos espaço, as fontes ficam mais coladas, então vocês podem também diminuir, só que aí já fica bem pequeno no set, tá? Ó, fica quase imperceptível, não dá para vocês perceber o que está escrito ali não. Então, no mínimo é o 8 aqui, mas aí vocês podem estar ajustando aqui a largura também, até o que ficar bom na tela de vocês, tá? Então, deu um OK aqui, só mudar o time frame ele recarrega. Tá? Sempre quando desaparecer alguma coisa, quando vocês mexem aqui nas configurações, muda o time frame que ele volta. Então, outra coisa que é importante para vocês perceberem. Repara que ele tem aqui em cima, ó, aqui em cima, ele tem no gráfico algumas informações que aparecem. Então esse é um diferencial desse indicador que eu desenvolvi. Então ele vai mostrar sempre a correlação, seja positiva ou negativa, aqui também no gráfico, tá? Não ficou legal essa largura aqui não, deixa eu ajustar. Vou voltar para o que era, vou simplesmente resetar. Resetei, volta para o que era, sai meu e-mail, volto de novo, dou um OK, pronto, fica bem melhor. Eu vou abrir aqui o programinha Pontifex para eu mostrar para vocês. Para quem nunca viu nada sobre correlação, pessoal, não vem só do mercado financeiro não. Correlação ele vem da matemática, tá? Tanto é que são feitos cálculos estatísticos para saber se um ativo tem correlação com o outro, ou às vezes não é nem o mercado financeiro, você quer saber a correlação das pessoas que moram num lugar com outro, que tem tal idade, qual comorbidade que elas têm, altura, enfim, dezenas de informações que você consegue perceber se existem correlações. Ou seja, uma correlação positiva, que é uma correlação que ele tem uma sequência parecida, ou uma correlação negativa, ou seja, tem uma correlação inversa. Né? Se algo está indo para um lado, quando a correlação é inversa, o outro está indo para o lado ao contrário. Tá? É sempre duas coisas. A correlação é sempre você estar pegando dois itens e comparando eles.
eles são parecidos, em qual grau, ou eles são inversamente parecidos, né? Ou seja, são contrários. E para o mercado Forex isso funciona muito bem para você poder comparar, e no mercado financeiro também. No Forex porque você tem sempre paridades, né? Duas moedas. E nos ativos do mercado financeiro porque você tem índices, que são mercados voltados para risco, você tem moedas que é um pouco mais conservador, você tem renda fixa também, então você consegue comparar e ter correlação. No caso, esse é um indicador que eu desenvolvi de correlação para paridades, tá? Então, são as paridades que eu estou comparando, apesar que eu deixei o ouro aqui também. E no futuro eu posso desenvolver para ser até outros ativos também tá sendo correlacionados, tá? Então, é basicamente a correlação se é positivo ou negativo. Então, aqui no mercado de Forex, quando você tem uma correlação positiva, você vai ver se aqueles gráficos eles são parecidos. Tá? Então, a aparência deles. Então, o que eu vou fazer aqui? A princípio, para até facilitar, vou abrir um outro gráfico aqui. Então, pessoal, coloquei a ferramenta em dois gráficos para a gente poder comparar um pouco melhor. Então, vamos lá. Vou mostrar na prática aqui a correlação para vocês enxergarem. Vou pegar aqui, ó, uma das opções que a gente tem é mudar para ver a correlação se é em qual time frame eu quero enxergar. Então isso é um outro poder muito grande dessa ferramenta que eu desenvolvi. Você pode fazer uma correlação em estudo completo. Vamos pegar, por exemplo, o gráfico diário, né? Diário, e vou pegar aqui 200 dias, ou seja, quase um ano. Né? Então, quando você pega uma correlação tão longa assim, você vai pegar a correlação que ela é mais, vamos dizer assim, perene, né? Ela não é aquela correlação de momento, porque existem correlações que são momentâneas. E muitas vezes essas situações momentâneas têm a ver com política econômica do Banco Central, são coisas que influenciam, tá? Então, o que pode influenciar? Vou até colocar para vocês aqui, antes de mostrar na prática, o que pode influenciar correlação? Ó, postura de bancos centrais. Então, se você tem posturas parecidas num determinado período de tempo, então pode haver correlação na movimentação desses ativos, tá? A gente tem também correlação que influencia no movimento parecido das moedas, que é economia. O que move aquela economia? Exportação daquele país, quais são os bens de exportação, quais que são os bens de importação. Então, essas características podem fazer com que algumas moedas andem um pouco mais parecidas. Vamos pegar um exemplo? Moedas de países exportadores, grandes exportadores de commodities, por exemplo, o AUD, que é o dólar australiano, o NZD, que é o dólar neozelandês, e o canadense, que é o CAD, o dólar canadense. São países que são grandes exportadores, né? O Canadá, grande exportador de petróleo, a Austrália, grande exportador de metais e também produtos agrícolas, a Nova Zelândia também, minério, que a Austrália é muito forte. Então, isso aí, às vezes, faz alguns países ter essa característica de movimentação, e movimentação, às vezes, em bloco, aí essas correlações podem bater de forma mais perene, né? Porque faz parte da base econômica do país. Tá? Então, existem várias correlações, né? As principais na minha visão é o que move aquele país, as posturas do Banco Central e também a relação macroeconômica. Por exemplo, é uma época de pandemia, é uma época de aperto monetário no mundo inteiro, inflação, crises mundiais, então isso influencia, na minha visão, também para ter correlação, tá? Então, beleza. Vamos ver aqui melhor. Vamos pegar itens que são com uma correlação maior, tá? Aqui nas configurações do indicador, nós temos aqui opções que eu já deixei pré-definida, que é a correlação forte. Ou seja, quando os ativos têm uma correlação muito próxima. Então, eu deixei com 85% para cima. E correlação fraca é quando você tem a correlação inversa, né, que é negativa, abaixo de 85.
Então eu já deixei marcado assim, vocês podem mudar, vocês podem pegar só acima de 90, o maior. Então quanto mais longo o período, mais difícil é você ter uma correlação tão alta, tá? Mas com períodos menores você tem com mais facilidade. Então eu vou deixar 85 também, então ele já destaca aqui todos que têm 85, verdinho, correlação positiva, vermelhinho, correlação negativa. Então, vou pegar aqui, ó, Audi CHF, tá? Audi CHF, cliquei nele, ele já está puxando, veja que aqui ele já coloca diário, que é o que eu tinha selecionado aqui, lembra? Quando você seleciona aqui, você vê todos, mas você pode clicar em entrar. Então, 200 dias, então ele tem uma correlação positiva com o CAD CHF, eu já tinha visto aqui, né? Olhado aqui, eu vi o verdinho, lembra que aqui são como se fosse planilha de Excel, tá, pessoal? Colunas e linhas. Então vocês podem olhar aqui o macro geral e depois entrar para ver. Então eu cliquei, entrei, então ele está mostrando 85,8% em 200 dias o Audi CHF tem andado muito parecido, andado junto com o CAD CHF. Então estou aqui no gráfico do Audi CHF, vou deixar aqui da mesma forma, tá? Vou colocar aqui 200 dias, aqui dias, beleza? E vou abrir aqui o CAD CHF. Então, olha aqui, pessoal, compara esses dois. Então a gente vê que ele é 85, vamos aqui no gráfico diário também, né, pessoal? Tô viajando aqui. Ó, tava no M30, aqui agora no M30 também. Agora nós temos... Deixa eu tirar as operações que eu já fiz para ficar mais fácil e não atrapalhar, tá? Então, beleza. Agora eu estou no gráfico diário. Você tem que estar no gráfico para vocês verem. Às vezes vocês podem confundir assim como eu confundi, tá? Então, reparem como eles são parecidos, né? Olha o movimento deles aqui. Só que está pegando as 200 últimas velas, né? Então a gente vê, ele teve uma queda aqui. Aqui ele teve uma queda aqui. Ele lateralizou. Aqui ele subiu um pouquinho, lateralizou, começando a querer cair. Aqui ele subiu. Aqui ele subiu também. Então, aqui o CAD CHF caiu. Aqui o Audi CHF caiu também. Depois ele deu uma subidinha. Depois ele deu uma subidinha também. Enfim, é bem parecido. Aqui ele teve uma queda e aqui ele já deu uma lateralizada. Então a gente vê e depois ele voltou a subir. Aqui também voltou a subir. Então repare que ela não é 100% igual. Por isso que ela é 85% no diário nos últimos 200 dias que eu coloquei. Então você vai fazendo os seus cálculos aqui e tá fazendo os seus estudos de acordo com o seu operacional. Se você tem um operacional mais curto, você não vai colocar 200 dias, porque 200 dias é para quem vai ficar mais posicionado. Então ela serve para quem vai ficar posicionado ou para quem vai ficar com operações mais curtas, tá? Então eu vou colocar agora aqui, por exemplo, o SDCAD. Aqui, ó, o SDCAD, ele tem uma correlação negativa com o CAD CHF. Então, ou seja, ele tem uma correlação negativa acima de 90%. Então, quando esse aqui estava descendo, esse aqui estava subindo. Então, você vê, quando esse aqui desceu e esse aqui subiu. Esse aqui subiu, esse aqui desceu. Então, esse aqui deu uma lateralizada. Aí lateralizou um pouco aqui, subiu, aí ele desceu e esse aqui subiu. Então, eles têm uma correlação inversa, né? Negativa, de mais de 90% no diário. Então, tudo vocês vão estar fazendo esses estudos aqui. Se eu colocar no menor, vamos botar no H4 e vamos buscar menos período, vamos buscar 100. Vamos pegar aqui H4... 100, tá? Então vocês podem ver que já começou a ficar mais colorido, né? Eu diminuí o time frame, igual eu falei, aumenta a quantidade pode parecer que está mais preciso, mas na verdade não, é mais ruído, porém se você tem um operacional mais curto, vai te servir demais. Então você consegue encontrar nesse período de tempo. Ou você pode também fazer o quê? Fazer baseado só que dentro de um time frame menor. Você pegar um H4, 200 períodos, tá? Então a gente diminui um pouco o ruído, mas ainda manteve
ainda para fazer análise. Então vai do que vocês vão estar analisando. Vou colocar um H1 aqui e vamos colocar 300. Vou colocar um pouco mais aí. Então beleza, botei aqui H1 300, vou botar aqui também. Lembra que a gente está agora com H1, 1 hora, a gente está em mais ou menos 10 dias, né? Então vamos pegar aqui, aí eu destaco aqui, ó, quando é maior ainda, essa correlação destaco em verde bem escuro, tá? Então vamos pegar EuroJPY, tá? E vamos pegar aqui o GBP-JPY. Vamos pegar aqui o gráfico de 1 hora e aqui também 1 hora. Olha só, pessoal, parece praticamente o mesmo gráfico, né? Mas eu estou em gráfico diferente, ó. GBP-JPY, EuroJPY, tá vendo? Pessoal, por que é importante a correlação? Eu acho que vocês já estão percebendo, né? É essa parte de diversificação. Então, muitas vezes a pessoa está em várias operações em ativos que tem aquela moeda, por exemplo, o JPY aqui, que está sendo o ativo que está fazendo movimentar. Tão parecido. Lembra que eu falei que a economia influencia? O Japão, nesse período que nós estamos agora, lembra que eu falei que influencia? Então, o Japão, que é um país que aqui até agora, início de janeiro de 2023, ainda está com a política econômica de incentivo. Eles até hoje não aumentaram a taxa de juros, enquanto todos os países aumentaram, mesmo a inflação crescendo lá. É uma postura do Banco Central japonês, e a gente sabe que quando você aumenta a taxa de juros, você valoriza a moeda, porque ela fica mais cara, mais escassa no mercado. Então, o Yen, eles ainda não fizeram esse aperto. Então, vários gráficos com outras moedas, com o Yen, está fazendo esse mesmo movimento. Então, por isso que você não pode fechar numa caixinha um estudo que você faz e achar que aquilo vai funcionar para sempre. Não, o mercado ele é dinâmico, mas você consegue identificar. E a gente tem visto aqui que praticamente é o mesmo gráfico e quase que idêntico. Então não adianta você entrar no EuroJPY e no GBP-JPY com a postura do Banco Central japonês do mesmo jeito, frente a outros países que estão tomando medidas diferentes. Então, olha, muito parecido mesmo. Então, isso aqui vai ajudar vocês a duas coisas. Princípio, deixar de fazer entradas em que você entraria e ia ficar exposto de forma como se estivesse operando uma moeda só. E a outra coisa é você usar uma estratégia que eu acho muito legal que vocês podem usar. Vamos lá, qual que seria essa estratégia? Supondo que você tem 0,10 de lote para poder operar, tá? Você tem 0,10 para fazer uma entrada. E você não tem uma operação com JPY e vai abrir. O que seria interessante para você diminuir o seu risco? Era, em vez de você entrar com 0,10 no GBP-JPY, se você viu uma entrada lá, eles andando com uma correlação muito grande, ou seja, você vai buscar correlações positivas iguais. Tá? Você, em vez de entrar com 0,10, vai entrar nessa operação com 0,05. E na outra paridade, frente à outra moeda, você vai entrar também na mesma posição com esse outro restante do lote que você tinha disponível. Ou seja, você vai estar usando 0,10 da mesma forma, só que você diminuiu o seu risco. Por quê? Aí você diversificou com moedas diferentes, em vez de entrar com 0,10 no total. Entendeu? Então essa é uma estratégia que você pode entrar. Isso aqui eu estou falando em correlação positiva, mas você pode fazer isso também com correlação negativa. Né? Nesse caso aqui, nesse período que eu escolhi, ele só está me apresentando correlações fortes positivas, não está mostrando negativa. Mas vamos pegar um outro ativo aqui, por exemplo, ó, EuroAudi. EuroAudi aqui,
me apresentou que frente ao GBP Audi ele tem uma correlação positiva muito forte nesse período, mas frente ao Audi CHF não. Vamos ver aqui do lado também. Então vamos lá, Euro Audi. Vou pegar o GBP Audi só para a gente ver. Ó, olha o GBP Audi. Parece até o mesmo gráfico, né? Também, muito parecido. Tem uma diferença nesse período aqui. Mas de forma geral, o movimento é o mesmo. Se você tivesse comprado aqui, saído aqui, ou comprado aqui e segurado até aqui, sem stop, você estaria posicionado da mesma forma. Se tivesse vendido aqui, enfim. De uma forma geral, é um movimento parecido. Por isso que é 95% que está aqui, tá? No H1. Beleza. Então vamos pegar aqui o Audi CHF, que é a correlação inversa, tá? Show de bola. Os dois estão no H1. Então você pode utilizar essa correlação inversa também. Vocês podem ver aqui que o Audi CHF está na subida, enquanto aqui ele começou uma caída. Então se deu uma entrada, por exemplo, para comprar nesse ativo, você poderia comprar aqui com a metade do lote, lembra, né? Sempre fracionar, não adianta nada você entrar com um lote que você entraria ali, por exemplo, no caso 0,10 e depois entrar com 0,10 aqui de novo, não. Você diminui sempre, tá? E entraria aqui também. Aqui comprado e aqui vendido. Tá? Você também diminuiria o seu risco. Agora, o que não faz sentido? É o que muita gente acaba não estudando a correlação, pegando ativos que tem uma correlação inversa mesmo e operando elas no mesmo sentido. Então, assim, você pegar e comprar dois ativos com correlação inversa, isso é um tiro no pé. Mas aí vamos pegar ativos que tem uma correlação longa, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui 5 anos, por exemplo, no mensal, tá? Esse aqui é o mensal, peguei o mensal agora. 60 meses. Tem que ver se na W7, no caso, ela tem, tá? Histórico desses ativos. Então, por isso que ele puxa. Mas se fosse em outra corretora que não tiver, aí não dá. Então, eu vou para o gráfico mensal. Vou aqui também para o gráfico mensal. E vou pegar aqui... Vamos pegar aqui, como exemplo, o mais forte que está aqui, ó, é 89, é o Euro Audi com Audi JPY. Então, vou pegar aqui Audi JPY. Ah, tá. Outra coisa, só lembrando, os nomes aqui estão todos em ordem alfabética para facilitar, tá? Audi JPY mensal. Aqui também mensal, beleza. Então, eles têm uma correlação inversa 60 nos 60 meses, tá? 60 meses dá 5 anos aí. Se eu quiser calcular um período um pouco maior, eu tenho que colocar aqui. Se tiver, ele vai abrir. Se não tiver, ele não vai mostrar aqui, tá? Vou deixar 60, tá? Tá. Então, o Euro Audi nos últimos 60, eles têm tido com quase 89% inverso do Audi JPY. Então, o que não faria sentido aqui é você pegar uma janela de estudo aqui. Vamos pegar aqui, ó. Aqui. Beleza. Então eu peguei aqui 4 anos, podia ter pego 5, mas tá bom, peguei 4. Cada separador de períodos desse aqui, ó, é 1 ano no mensal, tá? Então, vamos lá. O que não faria sentido? Começou o ano aqui, eu comprar o Audi JPY e começar o ano aqui, eu comprar também. Por quê? Nesse aqui deu ok, né? Deu certo. Nesse aqui não deu. Porque eles têm correlação inversa. Então, o que faria sentido? É você comprar o Audi JPY e vender o Euro Audi. Então, são estudos que você vai fazer tendo essa ferramenta em mãos, tá? Ao longo do tempo, você vai pegando mais as correlações e une esse conhecimento à análise fundamentalista, porque a correlação ela não é algo
coincidente, à toa, não. Ela acontece justamente pela postura dos países e as características dessas moedas ou desses ativos, né? Então, você tem às vezes correlação que é parecida, ou seja, positiva, não é à toa. Então, isso acontece com índices também. Normalmente, quando o mercado, por exemplo, o dólar está subindo, os índices estão caindo. Então, eu não inseri ainda aqui os índices, mas vou depois inserir, vou bolar uma forma de fazer e vou estar aprimorando, tá bom? Também, pessoal, eu estava esquecendo de falar, assim como vários indicadores meus que tem essas tabelas assim, esses painéis, clicando no nome do ativo você vai direto para o gráfico, tá? Então, cliquei aqui no CAD-JPY, ele carrega já o gráfico do CAD-JPY, você não precisa de vir aqui, observação do mercado e jogar lá. E mesma coisa aqui com os ativos aqui, ó. Clicou no nome, já vai direto para o gráfico, áudio JPY. Cliquei, já vai para o gráfico do áudio JPY e eu posso esconder aqui o navegador, tá vendo? Então, pessoal, o intuito desse vídeo aqui é ensinar vocês como utilizar, dar para vocês essa ferramenta para vocês poderem estudar, adequar o seu operacional, obviamente, e aprender essa estratégia de fracionamento, diminuição desses riscos, ou seja, se não entra, se você pode entrar com 0.02, abre 0.01 numa paridade na outra, claro, dentro do estudo que você fez de correlação. Isso diminui o seu risco e a sua exposição. Beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo. Ele vai ficar disponível aqui no canal. Se você que está chegando agora não tem ainda essa ferramenta e gostaria de ter, saiba que é possível sendo meu parceiro na corretora W7, entrando com o meu IB. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo via Telegram, via e-mail, via WhatsApp. Acesse meu site gustavoforex.com.br. Lá também tem os meus links para você estar me chamando, beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.